Boa noite a todos, em especial aos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, que tem desenvolvido esse trabalho tão valoroso quando a gente tem esses momentos, ainda que distantes fisicamente, mas essa plataforma que nos permite nos comunicar, nos alimentarmos dos mesmos ideais. A minha gratidão pela oportunidade de novamente aqui estar. Meu nome é Verônica, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade. E nesse mês em que celebramos o Dia do Professor, esse mês que o nosso olhar está tão voltado para a educação, a gente tem a oportunidade de refletir, de voltar o nosso olhar, a nossa atenção para a educação do espírito. Tantas contribuições que nós já tivemos, então, de outros companheiros, e hoje venho aqui de forma bastante simples trazer algumas palavras para que a gente possa refletir. Então, vou fazer a prece para iniciar esse momento. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem nesta hora de tantas inquietações, de tantas dúvidas, inseguranças. Novamente aqui nos encontramos, rogando o seu amparo amigo, a presença dos benfeitores espirituais, a nos intuir, a nos amparar, para que tenhamos serenidade, para nos alimentarmos da verdade, pois sabemos que só ela nos trará a segurança, a confiança que tanto precisamos para trilharmos novamente esse caminho do bem, vivendo os seus ensinamentos, Senhor. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade a nós concedidas e damos por iniciado este momento. Se conosco e que assim seja. Na noite de hoje, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre o querido professor Eurípides Barçanufo e a sua grande contribuição, ou melhor dizendo, todo o seu legado diante do seu compromisso de educação do espírito. Falar do professor Eurípides é sempre uma grande alegria, mas também uma imensa responsabilidade, porque com certeza nós ainda estamos bastante distantes de compreender a grandeza e toda a elevação moral desse espírito e toda a contribuição que ele deixou para nós e que até hoje continua a nos conduzir, a nos amparar, a nos esclarecer. Então, antecipadamente, me desculpo pela simplicidade das palavras, da forma de expressar, mas a gente também não pode deixar de fazer esse exercício de buscar compreender o que esses espíritos deixam para nós, ou melhor, o que esses espíritos nos estimulam na nossa caminhada. Eurípides, nascido na cidade de Sacramento, Minas Gerais, foi um espírito que nesta última existência na Terra deixou um grande exemplo do verdadeiro homem de bem. Ele vivenciou de forma plena e consciente as lições do Evangelho de Jesus. E hoje eu gostaria de destacar a sua grande preocupação, o seu grande trabalho, a sua grande contribuição para a educação. Eurípides assumiu com Jesus o compromisso da educação do espírito. Por seu imenso amor, ele nos auxilia até hoje nesse processo. Um espírito de família numerosa foi educado por Meca e Mojico, esses espíritos simples e abnegados, foi educado com muito amor
e também com muita simplicidade. No lar, ele teve os exemplos do amor, do respeito, da dedicação, da honestidade. E todos os estímulos que Eurípides recebeu durante a infância, todo esse processo, o contexto que o envolvia, com certeza foram importantes para que ele pudesse realizar o seu trabalho de amor. Quando Eurípides inaugura o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, no ano de 1907, nascia ali não mais uma instituição preocupada com a formação intelectual do ser, preocupada que aqueles espíritos tivessem os títulos, todas as honrarias, alcançassem os patamares de educação que havia na época e que vemos até hoje. Inaugurava-se ali um celeiro de luz e de bênçãos, porque cada aluno que foi matriculado naquela instituição foi acolhido como um espírito e não como um corpo. E daí a gente já percebe uma grande diferença de tantas situações que nós encontramos nos dias de hoje e que nos trazem tantas dificuldades. Eurípides olhava para o educando como espírito, e sendo olhado como espírito, eles tinham a oportunidade de serem educados nos seus sentimentos. Então, antes de iniciar qualquer processo no contexto do ensino e da aprendizagem, o querido professor tinha uma preocupação com o pensamento e com os sentimentos, pois compreendia que não há como aprender sobre os sentimentos ou sob o olhar da dúvida, das inquietações, da tristeza, do desânimo, e compreendendo o grande valor, a importância do pensamento, Eurípides assim conduzia os seus educandos. O querido professor ouvia os seus alunos e valorizava as construções de cada um deles. E só desse ponto, olha como que isso é grandioso, né? Será que hoje nós temos a condição de dialogar com o espírito que se encontra na infância e observar as suas construções? Será que nós ouvimos? Temos condição de dialogar com o espírito que se encontra na fase da adolescência e observar as suas construções? Eurípides observava, valorizava as construções de cada um desses irmãos que ali se encontravam. E ao ouvi-los, ele sentia o que partia da sua alma. E nesse processo, construía-se ali o respeito, a confiança e a amizade, que são fatores essenciais para que possa acontecer esse processo de educação. Como vou contribuir com a educação do outro se eu não o ouço, se eu não o respeito, se eu não sei quais são os seus anseios, as suas dúvidas, as suas inquietações? E Eurípides fazia isso com cada um daqueles que ali se encontravam. Então, esses irmãos sentiam-se acolhidos na sua intimidade, acolhidos nos seus questionamentos, nos seus anseios, independente de toda a imaturidade que é inerente, né, a algumas etapas da nossa vida. Eurípides olhava esse espírito como um todo, como um irmão que se encontra ali no seu processo evolutivo, no seu processo educativo. Então vejam como que isso é tão simples e tão essencial
mais grandioso e sublime, porque nos nossos relacionamentos nós percebemos essas dificuldades. Ainda que na nossa intimidade, do nosso lar, a gente esteja ali na convivência com o outro, muitas vezes não conseguimos ouvir. Não temos a paciência de ouvir o que o outro tem a nos dizer. E no processo da educação, isso é essencial. Eurípides utilizava-se desse laboratório divino que é a natureza para as suas aulas. E aí a gente poderia, aprofundar e ter muitas reflexões sobre isso, mas nos falta muitas vezes até essa compreensão, do que Eurípides enxergava nesse manancial divino, nessa riqueza que é a natureza. Talvez não, com certeza, a gente ainda não consegue enxergar. Mas ele utilizava da natureza em muitas de suas aulas, para muitos dos seus ensinamentos, porque ali, a partir de um processo de observação contínuo, lógico, dedutivo, Eurípides desenvolvia as suas aulas. Os educandos eram convidados a observar a natureza para que ele pudesse compreender a sua natureza íntima. Eles eram convidados a observar na natureza para perceber ali algo tão palpável, mas que contribuía para que ele compreendesse a presença de Deus e as leis divinas operando ali à sua frente. Então, de situações mais simples, da observação das cores, das formas, das diferenças de cada espécie, do dinamismo da natureza, de toda essa constância, os alunos eram educados. Muitas vezes a nossa palavra, ela não alcança o outro, mas a nossa postura, ela pode tocá-lo. A nossa postura, os nossos atos, eles geram imagens que ficam armazenadas na nossa memória na forma de vibrações. E Eurípides se utilizava do recurso da palavra, mas ele tinha uma postura coerente com as lições do Evangelho de Jesus. Portanto, uma postura que era alinhada a tudo aquilo que ele dizia. Isso é algo tão complexo para nós pensarmos em nós, Então, vamos ampliar esse entendimento olhando para nós, para que a gente possa perceber a grandiosidade dessa postura. Muitas vezes, o nosso desejo é que o outro faça aquilo que nós desejamos, mas nós não fazemos aquilo que estamos orientando que o outro faça. Ou seja, quero dizer que não há uma coerência entre aquilo que a gente diz e a nossa postura. E aqui a gente entende a postura não como formas externas, como atitudes externas, mas como uma atitude íntima. Então, se a gente volta o nosso olhar sobre o professor, a gente percebe, a gente busca lá em todas as lições do Evangelho de Jesus, a gente percebe em tantos aspectos da vida dele uma postura, uma coerência. Qual era a postura desse irmão perante os seus pais? Era o da renúncia, especialmente em relação a Meca, da renúncia, da abnegação, da dedicação. Qual era a sua postura em relação aos seus irmãos? A postura da simplicidade, a postura da humildade,
de compreender o outro? Qual era a sua postura frente a tantos que chegavam até ele em processos de dores profundas, em processos de dificuldades? Era a postura daquele que está disposto a servir. A sua postura frente àqueles que não chegavam até ele, mas que ele enxergava a dor desses irmãos e ia auxiliá-los. A postura da dedicação, novamente a postura da caridade. Então vejam que em todos os aspectos a gente percebe essa coerência. Na relação do querido professor, da sociedade em que ele estava inserido, vendo os anseios daquela sociedade. Quando surgiu para ele aquele momento de, como homem público, contribuir para o crescimento da sociedade, qual foi a sua postura? A da coerência, de fazer o melhor que ele pudesse fazer em prol daqueles irmãos, sempre com amor. Então a gente percebe que não tem nenhum aspecto, né, de tudo aquilo que a gente está buscando compreender, né, da vivência desse espírito, a gente percebe que não tem nenhum aspecto que esteja destoando de tudo aquilo que ele compreendeu da verdade. Né? Então, o nível de compreensão que esse espírito trazia da verdade, de compreensão e de vivência por toda a sua envergadura moral, isso era coerente com a sua postura. E aí, voltando-se, né, para nós, na nossa intimidade, o nível de compreensão que nós trazemos, o que nós já conseguimos acessar da verdade, né, é coerente com a nossa postura. Né? Então, a gente precisa estabelecer esse paralelo. A gente não vai, de forma alguma, se comparar a espíritos que estão em um patamar diferente do nosso, totalmente diferente. São espíritos que nos estimulam a fazer esse processo conosco. Então, este educador que assumiu com Jesus esse compromisso, né, de evangelizar espíritos, ele nos convida a essa reflexão na nossa intimidade. Então, eu preciso perceber como isso opera em mim. Então, quando a gente se volta para as lições do Evangelho de Jesus e busca esse estudo e busca essa compreensão, né, o quanto isso nos toca a ponto de nós termos uma postura diferente frente a nós mesmos, frente à vida e em relação ao próximo. Porque nós vamos caminhar com o outro nesse processo grandioso da educação até o ponto em que nós caminhamos conosco mesmos. Não tem como a gente conduzir para que o outro trilhe um caminho que é desconhecido por nós. Eurípides trilhou com aqueles espíritos um caminho de forma segura, de forma clara, por ser um caminho por ele já trilhado, um espírito já evangelizado, que vivia aquela coerência, demonstrando para nós justamente isso. Não tem como eu fazer com o outro um processo que não aconteça na minha intimidade, que não tenha ressonância na minha consciência. Por isso que o educador, o querido professor Eurípides, ele conseguia sentir a dor do outro. Por isso que ele conseguia vivenciar o Evangelho de Jesus da forma mais plena possível. E por isso que ele deixou registros tão fortes na forma de sentimentos, da gratidão desses espíritos para com ele, e que isso tocou a consciência desses irmãos a ponto de que a postura deles
começasse a ser coerente com aquilo que eles receberam do querido professor. E a gente vê, né, pelo Brasil afora, o legado desses discípulos do professor. Quer dizer, a semente foi ali plantada, né, foi cultivada e deu frutos. E por que que ele deu frutos? Que semente era essa? De que maneira que ela foi sendo cultivada dia após dia, num processo contínuo, ininterrupto, de muito amor. Então, que a gente possa pensar nessa construção. Não é eu pensar no outro, levar o outro a refletir, a compreender, a observar, a comparar e a perceber fora de mim. Mas é eu fazer isso com o outro, porque nós, nos evangelizando, vamos sinalizando outros irmãos. Quando nós voltamos o nosso olhar para Eurípides Barçanufo, percebemos que esse espírito traz, dentre tantas outras construções, o da simplicidade. Nesse processo de educação do espírito a que ele se dedicava com tanto amor, com tanta gratidão a Deus, nós vamos perceber que ele não buscava alegorias, não dispunha de tantos recursos materiais, mas ainda assim educava. E quando a gente pensa nessa simplicidade, muitas vezes nos questionamos em relação a nós mesmos, né? Fomos criados simples e ignorantes. E quando foi que nós perdemos essa simplicidade? Então, a evangelização traz algumas reflexões, né, para a gente poder compreender isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Tivemos as nossas primeiras experiências ainda com essa ausência da consciência do bem e do mal. Fomos, através de atos repetidos, desenvolvendo a nossa inteligência. E depois que nós desenvolvemos a inteligência, nós percebemos que alguns desses atos que nós repetimos, alguns geravam prazer e outros não. Aqueles que geravam prazer, nós repetimos e novamente repetimos. Nós começamos a perceber que aquilo que gerava prazer em nós, muitas vezes não gerava prazer no outro. E aí nós tivemos as primeiras noções de limite em relação ao próximo. E depois dessas primeiras relações de limite em relação ao próximo, nós começamos a nos identificar com alguns grupos, através das atrações, das afinidades. E através dessas afinidades foram aí construindo grupos diferentes, porque as ideias eram diferentes. Surgiam aí os primeiros lampejos de ética, porque havia uma variedade muito grande de grupos que começaram a se organizar. Mas nessa multiplicidade de ideias, surgiram aí também os grupos que se formaram por tantos preconceitos, por tantos sentimentos difíceis. E aí surge o desrespeito, o preconceito e tantas situações difíceis. E nós começamos, para poder continuar fazendo parte desses grupos, nós começamos a ter determinadas posturas para poder ali continuarmos. E surgem esses padrões sociais. Mas junto com eles,
as leis também avançaram, mas esses padrões que determinavam de certa forma esse comportamento passaram a ser cada vez maiores. E é nesse processo que nós nos encontramos. Nós passamos a conduzir os nossos atos não pelos nossos anseios, mas por aquilo que a sociedade trazia para nós como sendo certo ou errado, para podermos ser aceitos e pertencer a determinados grupos. E ao longo de várias existências, nós fomos construindo mais e mais essas dificuldades para nós. E é nesse processo em que hoje nós nos encontramos. Após tantas reencarnações, hoje nos encontramos muitos de nós confusos, perdidos de si mesmos, nessa ânsia de fazer parte, de pertencer a determinados grupos, ainda que sem perceber, tendo atitudes que reforçam determinados padrões. E aí a gente volta novamente o nosso olhar para o querido professor. O seu padrão, a sua referência maior, o seu mestre e guia era Jesus, era e é Jesus. Então ele não tinha a preocupação e o desejo de ser aceito, mas o desejo de ser coerente com aquilo que ele recebeu. Mas e nós? Como vamos fazer agora nesse processo em que nós nos encontramos, em meio a tantas dificuldades, para nos educarmos e termos um novo olhar? E aí a gente tem a verdade que hoje é trazida para nós de uma forma totalmente diferente, de uma forma muito clara, que vem a atender os nossos anseios. Nós estamos recebendo, desse querido professor que continua trabalhando incessantemente por nós, que traz para nós a evangelização de espíritos, essa oportunidade. Através desse método que tem como objetivo descortinar para nós o ser espiritual que nós somos. Para que a gente consiga, a partir desse conhecimento, dessa compreensão do ser espiritual, a gente conseguir mudar a nossa postura, as nossas tendências, os nossos sentimentos e olhar para a vida de forma diferente. E viver essa existência na Terra não como homens, mas como espíritos. Mas o que é descortinar esse ser espiritual? É a gente compreender o que é ser espírito, qual a sua formação, a sua materialidade, a sua atuação, a sua manifestação. Percebermos a grandeza da reencarnação, a importância do planejamento reencarnatório, compreendermos quais são os nossos conflitos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas esperanças de progresso nessa existência. Então é tudo isso que Eurípides hoje nos convida para que a gente conduza a nossa existência pautados nesse padrão. O nosso padrão hoje precisa ser o do interesse em compreender e conhecermos a nós mesmos. Eurípides nos convida que cada um de nós espiritualize a nossa existência. Como vamos espiritualizar a nossa existência se o nosso olhar, se o nosso interesse ainda se volta tanto para as questões materiais? Então é tempo de cada um de nós buscarmos no Evangelho de Jesus, esse roteiro sublime, tudo aquilo que nos traz inseguranças, inquietações, dificuldades, que a gente volte o nosso olhar
para esse Evangelho, porque só ali nós encontraremos essa confiança, essa esperança que tanto nos falta, especialmente nesses momentos de luta em que todos nós vivenciamos. E quando nesse processo de nos questionarmos quem eu sou, quais são os sentimentos que eu alimento, quais são as intenções que eu coloco em tudo aquilo que eu realizo, qual é a manifestação da vontade no meu dia a dia, quais são as minhas aspirações, como eu me relaciono com o meu próximo. Então, quando a gente busca responder a esses questionamentos, a gente está olhando para dentro de nós. E o nosso material de estudo passa a ser nós mesmos. E passando a ser nós mesmos o nosso material de estudo, a gente está deixando de dar prioridade às questões transitórias do mundo e dando prioridade àquilo que é eterno, que é o nosso patrimônio espiritual, que são as bagagens do Espírito. E sob a luz da verdade é que nós vamos conseguir conduzir a nossa caminhada. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de alguma forma me sentir em contato com esse grupo de trabalhadores tão dedicados que com tanto amor, vem procurando nos auxiliar a compreender essa sublime bênção que é a doutrina espírita na nossa caminhada. Trouxe de forma bastante simples, na medida daquilo que eu tenho condições de trazer, mas todos nós nos encontramos nesse processo, de aprendermos uns com os outros e que a gente não perca de vista, esse roteiro sublime que é o Evangelho, a conduzir a nossa caminhada, que a gente não perca de vista esse desejo maior de avançar. E assim, na simplicidade que a gente vai buscando construir, um aprendendo com o outro, que a gente consiga desenvolver esse sentimento de fraternidade. Fica aqui a minha gratidão por essa oportunidade. Vou fazer a prece para que a gente possa encerrar esse momento. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos conduzem neste trabalho valoroso, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse Evangelho que nos alimenta as esperanças, a confiança para vencermos esta etapa, para aproveitarmos esta etapa da nossa caminhada da melhor forma possível, fazendo o melhor que pudermos. Obrigada, Senhor Jesus, se conosco e que assim seja.